Graça e paz, queridos irmãos, amigos e amigas, todos que estão conosco neste projeto de leitura da Palavra de Deus, nesse ano de 2025, de Gênesis a Apocalipse. Lermos toda a Bíblia e nós estamos aqui no terceiro livro poético, que é o livro de Provérbios, e hoje nós vamos ler 4 capítulos, e amanhã também. Hoje será o capítulo 24, 25, 26 e 27, amém? E amanhã estaremos finalizando o terceiro livro de Provérbios, né? E vamos adentrar em Eclesiastes, né? Escrito aí também por Salomão, e nós vamos ver aí que ele contém aí, né, 12 capítulos, amém? Então vamos fazer nossa leitura, que é extensa, são 4 capítulos, que Deus possa nos dar graça para isso, amém? Capítulo 24 de Provérbios: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livros que estão destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mau aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas, prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto havia um homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Capítulo 25, outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias.
Também esses são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te pões no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe nua num dia de frio, e como vinagre sobre o salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar no canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como vento, como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como que prende a preda preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que retira a sua estutícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se
revolve nos seus gonzos, assim um preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca, mas o sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia, como aquele que toma um cão pelas orelhas, como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre um engano. Quando te multiplicar com a sua voz, não te fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Capítulo 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com um conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e se esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse, conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Amém? Glória a Deus, né, amados irmãos? Né? São provérbios aqui abençoados que nós lemos aqui, 24, 25, 26 e 27, né?
E nós vamos assim finalizar orando e agradecendo ao Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos encerrando esse terceiro livro poético, que é o livro de Provérbios, né? Lendo mais 4 capítulos. E assim nós vamos, né, caminhando para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por mais esta grande bênção e vitória, de termos estado aqui diante da Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é tremenda, maravilhosa, e nos dá sabedoria e entendimento para caminharmos nesta terra como verdadeiros filhos de Deus, Senhor. A saber, nós que cremos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Abre a nossa mente, nosso entendimento para coisas grandes e ocultas que não sabemos. Ilumina os olhos do nosso entendimento, dá no nosso conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Não nos deixe reféns do inimigo, do adversário, das suas obras contrárias, malignas, meu Pai, daquilo que ele pratica na escalada da noite, nas portas do cemitério, nas encruzilhadas, daquilo que é feito, Senhor, meu Deus, através de instrumentos humanos ou circunstâncias, meu Pai, que o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar, vem estender as suas mãos diante de todo mal e colocando por terra, Senhor, que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus, que nós te pedimos por tudo e te agradecemos, Senhor. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.